Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão falando aqui com vocês para mais uma live, nossa live diária. Live não, né? Nosso vídeo diário, para trazer informações para vocês nessa quinta-feira, dia 27 de agosto. Agosto indo embora, tá? Mas aí vamos entrar em outro mês aí maravilhoso. Espero que seja muito bom para o nosso Arsenal. Porém, antes de começar o vídeo, queria fazer aquele pedidinho para vocês. Já segue a gente no canal? Se não segue, se inscreva aí. É tão simples. É só apertar um botão, não paga nada, entendeu? Você ainda ajuda o canal. Depois, quando você estiver vendo esse vídeo, dá uma curtida. Também é de graça. Não paga nada. Dá aquela curtida. E outra coisa que também não custa nada, compartilhar com seus amigos. Compartilha com seus amigos, torcedores do Arsenal, que ainda não conhecem o canal, para poder conhecer. E aí, conhecendo o canal, a gente também cresce. E aí vocês fazem esse trabalho aí e ajuda o Barão. Sempre falo para vocês, é um canal independente, conteúdo diário, eu sou sozinho, entendeu? Então vocês, eu fico muito feliz que vocês mandam mensagem dizendo que gostam do canal, que gostam do conteúdo, que sentia saudade de ter um conteúdo do Arsenal de qualidade. Fico lisonjeado com todos esses elogios. Mas, tem um monte de gente que não segue, não compartilha. Então, dá essa moral aí pra gente, tá? Pra gente continuar crescendo. Beleza? Então, antes também de começar o nosso vídeo de hoje, deixe aqui nos comentários a sua risada. A sua risadinha, que eu sei que vocês querem rir. Eu sei que vocês estão rindo do Manchester United, que foi eliminado para o time da quarta divisão. Teve que apelar para o ataque de 250 milhões. Sendo que 2 dele perderam um pênalti. Ai, meu Deus, que noite maravilhosa. Que noite boa. Então, já que vocês estão felizes que o Manchester United foi eliminado da Carabao Cup, então agora tinha 3 competições para disputar, né? Agora só tem 2. Tá? Só tem 2. Então, deixa o like aí no canal, por causa da sua felicidade, dá o like lá no canal, tá? E se inscreva aí também no canal pra gente continuar crescendo. Já deixou sua risadinha aqui nos comentários também? Então, vamos para o nosso vídeo de hoje, tá? O nosso vídeo de hoje que vai ser um pouco diferente. Vamos falar um pouco aí das finanças do Arsenal. Ontem saiu um documento bem legal aí. Então a gente vai meio que destrinchar ele aqui para vocês, beleza? Mas antes, nós falamos que o Manchester United foi eliminado da Carabao Cup. O Arsenal entra agora na terceira rodada, né, no terceiro round. E aí a gente vai enfrentar o Port Vale, tá? No Vale Park. Vamos jogar fora de casa. E é o mesmo esquema. Perdeu, tá fora. Empatou, pênaltis diretos. Então, vamos visitar o Port Vale aí no terceiro round da Carabao Cup. Lembrando que a FA, o que ela fez? Todos os clubes que jogam campeonato europeu, eles não poderiam se enfrentar nesse round, entendeu? Então, assim, é complicado porque, por exemplo, isso você dificulta os clubes menores a chegar, né? Porque aí a chance de um clube grande pegar um clube pequeno é muito maior. E o legal da Carabao Cup, da FA Cup, dessas competições, é você conseguir ver, eu não sei o nome, né? O time que eliminou, por exemplo, o Manchester United, ir avançando, e aí eles terem chance de enfrentar um clube menor também, e aí conseguirem avançando. Com essa ideia, assim como os grandes também poderiam se enfrentar. Entendeu? Sei lá, tem um Arsenal e Liverpool, um Arsenal e Tottenham, um Arsenal e Manchester City, um Arsenal e Manchester United. Manchester United não, Manchester United está eliminado. Ops, desculpa. Então, ter esses enfrentamentos, né? Esse é o legal dessas competições,
mas infelizmente não vai ter. E aí, por causa dessa nova regra da FA, eles não podem se enfrentar. Beleza? Falando sobre isso, como eu falei para vocês, nós vamos falar hoje de finanças, tá? De valores, de dinheiro, grana, entendeu? Então, esse foi um gráfico, né, que saiu, uma avaliação de dados que foi divulgado pela Sky Sports, tá? Com dados do Transfer Market. Então foi uma parceria aí da Sky Sports com o Transfer Market. E a ideia é bem simples, tá? Quanto custou montar o elenco e qual é o valor atual de mercado deste mesmo elenco, tá? Então vamos lá. Quanto custou o elenco do Arsenal, né? Aí vocês veem 826 milhões de libras, tá? E quanto que ele vale hoje? 1,1 bilhão, tá? Então é só para explicar para vocês como é que está funcionando, tá? Vou explicando um passo a passo aqui para vocês. Quando a diferença é positiva, o clube conseguiu valorizar os seus jogadores. Quando é negativa, significa que investiu demais, porém hoje vale menos. Então vamos lá, bem didático para vocês. Então, o Arsenal investiu 826 milhões, hoje o elenco vale 1,1 bilhão, então o Arsenal tem uma diferença aí de valores de 315, praticamente 326, né, milhões positivos. Tá? Vamos lá para o final. É basicamente o inverso, né? O Manchester United investiu 1,1 bilhão, tá, no elenco deles. E o valor de mercado deles é 769 milhões. Então, o elenco do Manchester United é um elenco desvalorizado em 323 milhões. Tá? Só para vocês entenderem como é que está funcionando os dados divulgados aí da Sky Sport no Transfer Market. E aí, como a gente já mostrou, como vocês estão vendo nesse gráfico, quem lidera é o Arsenal, com uma diferença absurda de mais de 315 milhões de libras. Tá? Só para vocês terem noção, como vocês estão vendo aí no gráfico, o elenco custou 826 milhões de libras para ser montado, tá? E hoje vale cerca de 1 bilhão. 1 bilhão e 100, né? Isso é um crescimento de quase 40%. Isso é uma coisa muito grande que precisa ser avaliada. Tá? Enquanto isso, o Brighton e o Manchester City também aparecem bem, mas ainda bem atrás da gente. Metade, podemos dizer. Menos da metade. Entendeu? Então vocês veem a evolução. E eu vou explicar para vocês, tá? Mais à frente, o porquê desses dados, o porquê desses valores do Arsenal, dessa evolução do Arsenal. Mas antes disso, vamos falar sobre o Arsenal em números. Vamos destrinchar esses números do Arsenal. 826 milhões de custo e 1,1 bilhão de valor, diferença de 315 milhões. Isso significa, para vocês entenderem, que cada libra investida no elenco foi multiplicada em valor de mercado. Tá? E não é só o número bruto que impressiona. É também a proporção. Hoje, o Arsenal
tem um multiplicador de 1,38 vezes, tá? Para chegar nesse valor final de custo do Arsenal. Tá? Ou seja, tudo que foi investido no Arsenal, tudo que foi investido, vale quase 40% a mais. Então, tudo que está sendo investido no Arsenal, ele já tem um ganho de 40%. E aqui já dá para perceber um padrão. O Arsenal tem uma política clara de contratar jovens, além de desenvolver dentro do clube e proteger também os ativos. E aí, qual o resultado disso? A valorização desses jogadores. Consegui explicar para vocês, mais ou menos, como é que funciona? Então, às vezes a gente fica vendo, fulano foi vendido por tanto, ciclano foi vendido por tanto. Mas, ao mesmo tempo, enquanto o Arsenal não vende, o processo do Arsenal é diferente. Enquanto muitos estão vendendo para ter dinheiro ali em caixa, o Arsenal está agregando valor. O Arsenal está valorizando o seu ativo. E aí é onde chega esses 315 milhões de libras aí de valorização de mercado do elenco do Arsenal. E aí a gente volta para esse gráfico, né, que eu mostrei anteriormente. E aí a gente vai comparar com os gigantes da Premier League, o Big Six, né? Que são Manchester City, quer dizer, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Manchester United. Tá? O Arsenal, com 315 milhões, como a gente já disse nas informações anteriores. O mais próximo do Arsenal é o Manchester City com menos da metade. 137 milhões. O Liverpool, menos ainda. 109 milhões. O Tottenham praticamente zero. Menos 12 milhões ali. E o Chelsea e o Manchester United, 322 milhões. Quer dizer, o Chelsea com 227 milhões, né? E o Manchester em menos 322 milhões. Vocês conseguiram ver a diferença? Enquanto o Arsenal valoriza o seu elenco, lidera essa valorização, Chelsea e Manchester United estão afundados em prejuízo de mercado. Afundados em prejuízo de mercado. É porque muitas vezes a gente não consegue visualizar, e aí quando saem essas informações, a gente consegue analisar e visualizar melhor as informações e os dados. Porque a gente às vezes só vê a venda, né? O Chelsea vendeu o Madueke para o Arsenal por 50 milhões, isso é um absurdo. Mas a gente não vê as entranhas do negócio. E agora, a gente tem uma pequena luz ali nas entranhas do negócio. E a valorização desses jogadores. Isso mostra muito da forma como cada clube trabalha. Entendeu? A forma que o Arsenal trabalha, de comprar jogadores ali jovens e valorizar, até jogadores ali de meia idade e valorizar esses ativos, outros clubes não valorizam, entendeu? Esses ativos. E aí vai virando uma bola de neve e tendo esse gap aí de valorização de mercado. O Arsenal, ele aposta muito no planejamento, entendeu? Que vai muito do time ali dos Kroenkes, junto com o Arteta, junto com o diretor esportivo. Tem toda uma equipe ali, time de scout, os responsáveis pela base do elenco.
e a continuidade, que é muito importante. Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, Arteta out, Arteta out, Arteta out. Eles não sabem o quão importante é a continuidade de um trabalho. Vocês veem o trabalho do Thomas Frank, vocês veem o trabalho do Klopp, vocês veem o trabalho, mal ou bem, do Guardiola. E por que a gente tem que demitir o nosso técnico? Se vocês veem, tem aquele o menino que fez um bom trabalho no Brighton também. Esqueci, o Graham Potter teve um bom trabalho no Brighton, ficou muito tempo lá no Brighton. Então, vocês veem que trabalho de longa duração, um projeto de continuidade, dá resultado. Às vezes, o resultado não vai ser imediato. O Klopp não ganhou de imediato. O Guardiola ganhou, mas, por exemplo, uma Champions League não ganhou de imediato. Entendeu? Outros técnicos, como Thomas Frank, Graham Potter, valorizaram muito o elenco deles, mediante ao trabalho deles, no Brentford, no Brighton. Então, essa continuidade faz muita diferença para o crescimento do clube. E a gente vê isso evoluindo no Arsenal. Tá? E aí você olha para o Chelsea e olha para o Manchester United, gastaram muito, mas sem uma estratégia clara. Eles não têm estratégia de contratação, eles saem contratando. Entendeu? Sai contratando. Não contrata de acordo com o esquema tático para ver se aquilo ali se adapta ao tipo de jogo que eles querem jogar. Entendeu? O Chelsea, então, sai contratando um por dia, tem um sendo contratado no Chelsea. E aí, mediante a isso, vem o resultado, que é a desvalorização do elenco do clube. Tá? E aí, agora a gente vai falar o porquê que o Arsenal lidera essa valorização. Por que o Arsenal está tão bem? E aí eu destaco 4 motivos. 4 motivos importantes. A primeira, a juventude do elenco. A juventude do elenco. Jogadores como Saka, Martinelli, Saliba, Nwaneri, Lewis Skelly, Max Dolman. Eles estão em plena ascensão e com enorme potencial de revenda. Isso quer dizer que esses jogadores serão vendidos? Não. Mas eles têm um grande potencial de revenda. Se o Arsenal precisar vender, como falam aí que na temporada que vem o Arsenal vai precisar vender pelo menos um grande jogador, a gente tem esses jogadores valorizados dentro do elenco. Entendeu? E isso é muito importante. Por exemplo, o Saka é da casa. Não gastamos nada com ele, só salário. Martinelli, 5 milhões de libras, se eu não me engano, comprado do Ituano. O Saliba foi 20, 25 do Saint-Etienne. Hoje deve valer o quê? Uns 80, 90. Nwaneri, não sei valor de mercado, mas deve valer o quê? Está baixo aí, tá? Uns 50. O Lewis Skelly, uns 60, 70, jogador da casa também. Max Dolman, sinceramente não sei nem avaliar o menino. Mas vamos botar aí uns 50 também. Às vezes jogadores que custaram 0. Entendeu? A maioria deles custaram 0.
O único aí que vai... Isso que eu tô falando, tá? Tem mais aí garotos novos no elenco. Mas esses são os que eu tô falando aqui. Entendeu? Então isso é muito importante, a juventude do elenco. E claro, depende do trabalho de scout para você valorizar esse jogador. Não adianta você contratar qualquer jogador, igual a gente falou do Chelsea, do United, contratar qualquer jogador. Se você contrata um jogador sem planejamento, a tendência é o quê? A desvalorização. Outra coisa importante, eu coloquei uma imagenzinha aqui para vocês, é o encaixe tático. O elenco do Arsenal não são só jogadores jovens, mas eles também rendem dentro de campo. E o que isso faz? Puxa o valor de mercado para cima. Então, esses jogadores que a gente falou, eu coloquei essa imagem aqui só para ilustrar a questão de encaixe tático, já coloquei até o Waze aqui do lado esquerdo. Entendeu? Aí tem o Lewis Skelly aqui, mas Calafiore, que é o titular hoje. Então o encaixe tático, ele faz toda a diferença. Então se você tem um time que encaixa, você está valorizando o seu ativo. Por exemplo, o Bayer Leverkusen foi campeão com um time encaixado. Hoje está fazendo o quê? Colhendo os frutos de vendas de jogadores. Por exemplo, o Wirtz, 120 milhões para o Liverpool. Está querendo vender lá o equatoriano para o Arsenal por 60 milhões. E aí esses jogadores vão se valorizando. Mas por quê? Teve um encaixe tático ali dos jogadores. O Bournemouth perdeu praticamente o sistema defensivo inteiro. Por quê? Foi um sistema defensivo que encaixou. Tomou poucos gols. Tomou poucos gols, claro, gente. Em questão de tipo, do elenco que eles têm. Entendeu? O que foi planejado para o Bournemouth, eles foram além do que foi planejado. Então, foi considerado um sistema defensivo muito bom. E aí, o que aconteceu? Perderam todo mundo. Então, isso vai valorizando o seu produto, os seus atletas e, consequentemente, o seu valor de mercado desses jogadores. Tá? Outro tópico, outro motivo que ajuda na valorização é a gestão de contrato. Então é você ter esses jogadores e você ter uma gestão de contrato desses jogadores. Você vê quem são ativos importantes para o clube e você começar a renovar com esses jogadores. Então a gente já renovou Gabriel Magalhães, que é um cara valorizado. O Lewis Skelly, que é um jogador da base e valorizado. O Nwaneri, que é um jogador da base e valorizado. Se fala no Dolman, que assim que completar 16 anos, o Arsenal já vai fazer um contrato com ele profissional. E temos dois aí que estamos prestes a assinar novos contratos, que é o Bukayo Saka e o William Saliba. Isso é gestão de contrato. É você pegar esses ativos valiosos e você manter ele com você. Ah, Barão, mas vai chegar uma hora que a gente tem que vender. Mas se a gente prende ele num contrato, a gente consegue o quê? Vender ele mais caro. Diferente de jogadores que estão em final de contrato, que você não consegue barganhar tanto valor assim. Por exemplo, o jogador que a gente está tentando contratar do Bayer Leverkusen, ele tem contrato até 2029. Então, se o Arsenal quiser ele, vai ter que pagar o que o Bayer Leverkusen quiser. O Gyökeres, por mais que ele tivesse um acordo lá com o Sporting, que não... ele tinha contrato com o Sporting.
Se não me engano, era até 2028, 29 também. Entendeu? Então, se quisesse contratar o Gyökeres, tinha que pagar o valor. Então, são essas coisas que você segura o atleta, e ao mesmo tempo, se você precisar vender esse atleta, você consegue ganhar um valor legal. Diferente em tempos passados, que nós não tínhamos uma gestão de contrato boa. Por exemplo, o Arsène Wenger, ele era um cara que ele era muito pragmático, vamos botar assim. Ele era muito correto. Então, por exemplo, ele não vendia jogador. Ele achava que o jogador tinha um contrato, o jogador tinha que respeitar esse contrato, e aí, quando acabasse o contrato dele, se ele quisesse renovar, beleza, se ele não quisesse, ele saía de graça. Isso não é fazer gestão de contrato, porque o clube está perdendo seu ativo, e perdendo seu ativo de graça. Às vezes até um ativo valorizado. Então isso não é uma boa gestão de contrato, diferente do que o Arsenal está fazendo hoje, renovando com os seus principais jogadores do elenco. Então, esse é outro motivo do Arsenal ter um elenco bastante valorizado. E o último, o quarto e último, a estabilidade do projeto. O Arteta, ele tem uma filosofia clara. E ele não faz mudanças bruscas. E não fazendo essas mudanças bruscas, apesar dele ter mudado um pouco o estilo de jogo nessa temporada, não sei se a gente pode considerar essa mudança do estilo, botando o Arsenal um pouco mais vertical, como uma mudança brusca, até porque a gente tem alguns jogadores ali que chegaram com essa qualidade. Se a gente não fizer mudanças bruscas, nós garantimos a valorização constante dos nossos ativos. E aí, isso é o oposto do que acontece com times que trocam de técnico, por exemplo, a cada 6 meses. E compram jogadores sem saber onde vão usar. Às vezes só pelo nome, entendeu? E aí é uma coisa que eu sempre falo, que às vezes as pessoas falam assim, o time X contratou fulano de tal, o Arsenal é muito burro. Mas será que fulano de tal se encaixaria no esquema do Arteta? Será que Beltrano se encaixaria no esquema do Arteta? Isso é questão de estudo. E é um trabalho do projeto do Arteta, junto com a comissão técnica, junto com os proprietários do Arsenal, junto com o trabalho de scout, junto com a comissão técnica da base. Isso é muito importante para a gente conseguir valorizar o nosso elenco. E isso gera o que chamamos de impacto financeiro. E agora é uma coisa importante. Vocês precisam entender. Esse lucro não é um dinheiro real entrando no caixa. É um lucro de papel, uma valorização de mercado. Então, por exemplo, é diferente quando um clube chega e vende um ativo. Entendeu? Vai chegar um momento que o Arsenal pode vender esse ativo. Por exemplo, eu sempre conto a história para vocês, que eu fiquei com muita pulga atrás da orelha, quando eu vi um jornalista, e eu nunca lembro o nome dele, falando que a hora do Arsenal vender o Kiwior era agora. Por mais que eu acho que o Arsenal vendeu o Kiwior, vai vender, né, o Kiwior num valor abaixo do mercado, ele fala que o Kiwior ele chegou no teto dele de valorização. Ele não vai ultrapassar aquilo ali. Até porque o Kiwior
dificilmente ele vai ser titular ali no Arsenal. Então ele jogou um final de temporada bem na temporada passada, se valorizou e agora a gente está vendendo ele. Então, enquanto a gente não vendia o Kiwior, ele era um lucro de papel. Depois que a gente vende o Kiwior, ele se torna lucro real. Entendeu? Mas mesmo assim, mesmo sendo um lucro de papel, isso tem um impacto gigantesco. Primeiro, porque dá margem de manobra no fair play financeiro. Segundo, porque permite que o clube venda jogadores periféricos por bons valores, sem precisar se desfazer das estrelas. Então, por exemplo, é o caso do Kiwior. A gente está vendendo um jogador periférico, tá? Sem precisar se desfazer das nossas estrelas, porque ele está nesse elenco, ele está nesse bolo. E como o bolo tá muito valorizado, a gente consegue vender jogadores periféricos por um preço legal. E terceiro, porque passa segurança para o mercado. Investidores, quem quiser investir no Arsenal, patrocinadores. Vocês veem que eu sempre coloco aqui para vocês, coloco lá no Twitter também. O Arsenal fechou parceria com a Coca-Cola, fechou parceria com a Stanley, fechou parceria com Chivas. Isso vai muito do elenco do Arsenal tem. O Arsenal conseguiu um aumento no patrocínio da Emirates. A Adidas vai pagar mais para o Arsenal. É justamente por causa disso. Justamente por causa dessas informações. E até torcedores enxergam que o Arsenal está num caminho sustentável. Porque você vai repondo esses jogadores. Entendeu? E é isso que o trabalho que o Arteta vai fazendo. Por exemplo, vai vender o Kiwior, né? Tá tentando vender o Zinchenko e tá trazendo o Pirro, né? Lá, o equatoriano. Então ele vai rodando isso. E aí, automaticamente, por exemplo, eu particularmente acho que o equatoriano, se for esse preço mesmo de 60 milhões, que o Leverkusen não quer baixar o preço, dificilmente a gente vai conseguir valorizar muito ele. A gente pode até conseguir valorizar, mas eu acho que a gente não consegue valorizar muito. A não ser que a gente está pensando em vender alguém, e aí esse cara vira um titular e a gente começa a valorizar ele como jogador. Tá? Além do que, de só ele estar num time, num elenco estabilizado, isso valoriza o jogador por si só. Não tem a velha história de tipo, só porque o cara joga no Real Madrid, o preço dele já sobe. É isso. E enquanto isso, clubes como Chelsea e United vão ter que vender correndo para equilibrar as contas. E aí é o que o Chelsea está fazendo. O Chelsea está vendendo um monte de gente. Que eles precisam equilibrar as contas. O United ainda não vendeu, mas vai precisar vender. E aí o que eles fazem? Vende em baixa. Barão, mas eles venderam o Madueke por 50 milhões. Lembra que eu falei para vocês que o Arsenal contratou o Madueke porque existia... Foi até uma pesquisa do Willis lá, que é da Canon Stats, que ele faz esse trabalho de análise de dados, dizendo que o potencial do Madueke ele é muito grande. E aí ele estava, de acordo com esses dados, né, e aí eu não tenho esses dados, são essas pessoas que pesquisaram e fazem esse trabalho, falaram que o Madueke ele estava num preço abaixo do mercado. E aí já tinham outros clubes que já iam procurar o Chelsea para contratar o Madueke. E aí por isso que o Arsenal deu all-in no Madueke. Então, com essa visão do Willis lá do Canon Stats, o Chelsea vendeu o Madueke em baixa. Para muitas pessoas que não entendem, e eu não sou um expert nisso, acha que a gente gastou muito dinheiro no Madueke, como eu falei, inclusive. Eu achava 50 milhões no Madueke
Muita grana. Mas, com esses profissionais falando isso, aí eu preciso repensar, porque o cara é profissional, o cara trabalha com isso, de análise de dados. E aí, o que acontece? O Chelsea, teoricamente, vendeu o Madueke em baixa pro Arsenal. Entendeu? É isso. E aí, o que isso significa para o futuro? Olhando para frente, o Arsenal está numa posição de muito poder. Pode escolher quando vender, quanto pedir e onde reforçar. Se mantiver esse modelo, esse projeto que o Arsenal tem, contratando jogadores na idade certa e renovando contratos estratégicos, aqueles que a gente mostrou aqui, claro que vocês podem ter outros aí, contratos estratégicos para a gente renovar, eu trouxe só alguns aqui para vocês, o time vai continuar no topo da Premier League, não só dentro de campo, mas também fora dele. E isso acarreta em várias outras coisas, entendeu? Várias outras coisas. Tem gente que não tem muita paciência. Ah, mas e o título, Barão? Calma, isso aí vai acontecer. É exponencial. Hoje, o Arsenal, podemos dizer que é o time mais equilibrado da Premier League. O time mais equilibrado da Premier League é o Arsenal. E isso vai muito desse trabalho que vem sendo feito pelo clube. Entendeu? E isso é essencial. Um elenco forte, valorizado e financeiramente saudável. É a receita para competir com os maiores do mundo. É a receita. A receita está aí. Ó. Um elenco forte, valorizado e financeiramente saudável. Não é exagero dizer que o Arsenal hoje é um exemplo de gestão na Inglaterra. Exemplo, só vocês verem os números. Eu gosto muito de números, então quando eu vejo números, eu procuro analisá-los e vou tentar trazer o máximo de informação aqui para vocês desses números. E para concluir, o Arsenal é o clube que mais criou valor de elenco na Premier League. Como vocês puderam ver naquele primeiro gráfico lá que eu mostrei. Isso prova que o planejamento, juventude e gestão bem feita fazem toda a diferença. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Tá? Se vocês acham que o Arsenal deve manter esse modelo e só vender jogadores periféricos. Entendeu? O que vocês acham? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate é muito importante e é muito legal. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Dê o like no canal, sininho para receber as notificações. Se inscreva aí também para a gente continuar gerando esse conteúdo para vocês. Beleza? Então, até a próxima e fui!